Amém? Glória a Deus. Hoje nós estamos já na 7ª lição da Escola Bíblica, né? Quase já chegando no nosso, né, no domingo de Páscoa. Eu espero que esses últimos 2 domingos tenham sido bastante proveitosos, né, igreja? Amém? O primeiro domingo lá, que a pastora Carla deu a lição, ela falou bastante sobre as datas e dentro da paixão de Cristo ali, momento a momento, né, eu fui separando para vocês, preparando para que vocês entendessem bem como tudo aconteceu naqueles dias, né? E no domingo passado, que eu preparei o estudo ali para ela, nós falamos a respeito da Páscoa dentro da igreja cristã, ao longo dos anos, como é que a Páscoa foi celebrada. Certo, irmãos? Lembram disso? Nós vamos falar hoje sobre as outras Páscoas que existem. Outras, pastora? Existem outras. E a gente vai conversar hoje a respeito disso, né? Mas para nós começarmos aqui, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, aquele texto que nós lemos todo mês, quando nós celebramos a ceia do Senhor, né? Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 11, 17. Lembrando que o apóstolo Paulo foi quem escreveu a carta aos Coríntios, e é lógico, era uma carta endereçada à igreja em Corinto, né? Então, não era a igreja ali em Jerusalém ou nada disso, já era. Então, vamos lá. Versículo 17. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Então, irmãos, é uma situação complicada aqui, né? Porque a gente via irmãos até embriagados na hora da ceia. Já pensou? É complicado, né? E outros com fome. Então, o apóstolo Paulo deu uma chamada de atenção aqui à igreja. Tá certo? Por isso que a gente reduziu o cálice e tornou suco de uva, não é vinho mais, para ninguém se embriagar. Mas a gente vê que a igreja aqui, eles estavam fazendo ou participando ou celebrando uma ceia de uma forma muito desordenada, não é? A gente pode, no mínimo, considerar isso. Bom, aí então, entendendo que a ceia estava de uma forma muito desordenada, então o apóstolo Paulo vem e começa a estabelecer, ou, melhor dizendo, a organizar aqui como deveria ser celebrada a ceia do Senhor. Então, começa no versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim.
Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Amém? Bom, esse texto aqui, ele fala especificamente da ceia do Senhor, que é um memorial, e que na palavra de Deus não se estabelece a frequência com que esse memorial deve ser celebrado. Não é verdade? Então, cada igreja, cada denominação, cada igreja local estabelece a frequência com que essa ceia seja celebrada. Por isso nós vemos igrejas que celebram mês a mês, mensalmente. Tem igrejas que celebram anualmente, né? Tem igrejas que celebram semanalmente, né? E não existe uma definição, uma regra para isso. Mas a ceia do Senhor é diferente da Páscoa, concordam? Sim? Apesar de a primeira ceia, a ceia do Senhor Jesus, ter acontecido na Páscoa, ter sido uma celebração da Páscoa, mas a ceia do Senhor, ela é estabelecida como um memorial, e o Senhor Jesus não disse que a ceia deveria ser celebrada só na Páscoa. Tudo bem? Certo, irmãos? Ele não falou especificamente. Eu acredito porque era já algo tão bem definido para eles como povo judeu, a celebração da Páscoa, como nós já vimos como um estatuto perpétuo, que ele não precisou estabelecer que a Páscoa deveria ser celebrada, que já fazia parte, né, da cultura do povo. Mas o Senhor Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos. Não é? Tá certo? Muito bem. Mas a gente já passou, né? No nosso estudo a gente já passou por tudo isso, nós já conversamos. E hoje eu quero trazer para vocês como a Páscoa é celebrada em vários outros povos. Eu achei interessante isso, porque a gente conhece bem como ela é celebrada aqui no Brasil, não é? E, infelizmente, muitas pessoas acabam atribuindo a Páscoa, ou relacionando a Páscoa mais com o ovo de chocolate e o coelhinho, do que com o sentido original dela. Não é verdade? Só você entrar no supermercado, que você já vai ver logo na entrada, ou numa região, uma parte grande do supermercado, onde eles já montam aquele stand enorme com muitos ovos e aquele apelo comercial, não é verdade? E as nossas crianças ficam doidas e já fazem os seus pedidos, as suas exigências, não é? Eu quero com brinquedo, eu quero
isso, eu quero aquilo, né? Eu quero o ovo trufado, eu quero... E aí, brasileiro é muito criativo, cada ano tem uma novidade, né? O ano passado era o ovo de colher, não era assim? De colher. Esse ano eu não sei o que vão inventar de novidade. Mas, enfim, a gente também precisa entender se isso tem a ver com a nossa Páscoa ou não. É importante nós entendermos, tá? Mas vamos com calma. Então, eu separei aqui, irmãos, o que eu coloquei ali era assim, como a Páscoa é celebrada, né, em outras partes do mundo, que eu acho interessante a gente saber, certo? Então, eu coloquei primeiro, a primeira lugar que eu pensei em citar para vocês é na Alemanha, né? Por que a Alemanha? Porque a Alemanha veio dali a reforma da igreja, né? Reforma protestante. Então, lá na Alemanha, hoje em dia, né, é costume presentear, né, durante a Páscoa com os ovos de chocolate. É lá. Lá também se usa, né? E a Páscoa, como está descrito aí, é uma grande celebração e uma festividade muito famosa é nessa cidade, que eu não vou conseguir falar o nome, Oberammergau, sei lá se é assim, deve ter a pronúncia certa, né? Onde ocorre a encenação da Paixão de Cristo desde o século XVI. E essa celebração ela é feita a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos na cidade se faz essa grande festividade aí, né? E isso começou no século XVI, quer dizer, lá em torno de 1500. Por quê? Porque naquela época a cidade foi devastada pela peste negra e eles, então, clamaram a Deus, isso coincide mais ou menos com a época da Reforma, eles clamaram a Deus, né, pedindo misericórdia e cura ali, enfim, que a peste fosse aplacada. E eles fizeram um voto com Deus de que então eles fariam uma grande festividade ao Senhor na data da Páscoa. E desde então eles têm sempre feito essa encenação. Então a última foi em 2010, a seguinte vai ser 2020, e as pessoas compram ingressos com anos de antecedência, porque é uma encenação muito bonita, tá? Então, vocês podem ver aí uma foto dessa encenação. Essa foi a de 2010. Então, na Alemanha, eles celebram a Páscoa e relacionam com os ovos de Páscoa, tá? Na Espanha, né? Na Espanha, que nós sabemos que é principalmente um país católico, então a Páscoa é celebrada durante a semana inteira. Semana inteira é feriado, gente. Tá? A gente às vezes acha ruim, porque aqui na quinta-feira já não se trabalha mais. Lá é a semana inteira, já pensou? Né? Então, e durante essa semana, em várias localidades lá do país, ocorrem as celebrações. Tá? E então, isso, grande parte dessas celebrações e das procissões são realizadas pelos católicos, tá? E só que os grupos, né, que fazem essas procissões, eles são chamados de penitentes ou nazarenos e eles se vestem com umas túnicas que cobrem o corpo todo, com um chapéu, que é um chapéu pontudo, que cobrem o rosto. Então, é uma coisa muito diferente, né? Mas lá não existe o costume de se presentear com ovos de Páscoa, tá? Tá? E, por outro lado, as pessoas se reúnem para comer o que eles chamam de colomba pascal, que também existe aqui no Brasil, né? Só que lá ela é recheada com chocolate. Tá? Olha, aí é um exemplo de uma foto deles fazendo a procissão com
esses grupos, né, dos penitentes ou nazarenos. Então, essas são as roupas que eles usam. Tá? Uma coisa bem diferente, provavelmente vem aí como um resquício ou uma tradição vinda lá da época medieval mesmo, que eles ainda se vestem assim, né? É claro que eles só se vestem nessa festa desse jeito, né, irmãos? Normalmente não se vestem assim. Na Inglaterra também tem o costume de se presentear com ovos de chocolate, né? Especialmente para as crianças, né? E, além disso, eles fazem outras brincadeiras, né? Que são também tradição, como a guerra de tortas, uma espécie de jogo de futebol envolvendo barris de cerveja. Não sei se alguém já viu isso, eu já vi vídeos que o barril vai descendo ladeira abaixo e eles vão jogando como se fosse um futebol, né? E também eles rolam ovos cozidos morro abaixo. Tradição, né? E, além disso, né, uma outra tradição é que a rainha distribui moedas que são especialmente cunhadas, né, preparadas, na época da Páscoa, né, diante ali da abadia de Westminster, em Londres. E como essa tradição da rainha acontece a cada 2 anos, quem recebe a moeda guarda a moeda para a sua coleção. É muito valorizada. Ali tem uma ilustração de algumas moedas. Isso é na Inglaterra. Na Grécia, né? Na Grécia, na Sexta-feira Santa, é costume da Igreja Ortodoxa grega, né? Eles montam uma espécie de túmulo no centro do templo, né? E aí as pessoas visitam ali na missa como se fosse um funeral. Isso na Sexta-feira Santa. Um costume bem diferente para nós, né? Também ocorrem as procissões nas ruas, né? E as pessoas costumam pintar os ovos de galinha, de vermelho. Então a gente já vê que começa a ter um sincretismo mesmo, né? Então, eles pintam os ovos de vermelho para representar o sangue de Cristo, que aí são quebrados. A pessoa guarda o ovo até o domingo e no domingo aquele ovo é quebrado para simbolizar a ressurreição de Cristo, né? E uma comida tradicional na Grécia que se come na Páscoa é o carneiro assado, tá? Ou então eles tomam também essa sopa que é feita com o estômago do carneiro no domingo de manhã, tá? Irmãos, são costumes, né, diferentes dos nossos, certo? Mas para vocês conhecerem, terem uma ideia do que acontece aí ao redor do mundo. Nas Filipinas, isso aqui é mais complicado ainda, né? Então, nas Filipinas, eles têm uma forma extrema de celebrar a Páscoa. Por quê? Como sinal de penitência, alguns católicos carregam as cruzes nas costas e eles são realmente crucificados, né? Eles são presos nas cruzes, né? E a gente tem a ilustração aqui de alguns. E o ritual tem o ponto alto às 3 horas da tarde, porque nós sabemos que foi nesse horário que o Senhor Jesus faleceu, né? E a outros se chicoteiam, né, nas costas, e os líderes locais eles têm desencorajado, mas essa prática continua todos os anos. Então ali já é mais, vamos dizer assim, mais violento, né? As pessoas fazem isso. Na Etiópia, né, a celebração já começa na Quaresma, aquele período entre a festa do Carnaval até a Páscoa, né? Quando os católicos eles fazem um tipo de jejum, onde eles deixam então de consumir não somente carne, mas também não tomam leite, manteiga, ovos, queijo, iogurte, né? Por exemplo, também vários produtos de origem animal.
E no domingo de Ramos, que é um domingo antes do domingo da Páscoa, eles fazem esse festival, que é chamado Fazica, onde os etíopes se vestem de branco, vocês podem ver na foto ali, e usam enfeites na cabeça e anéis, né, feitos com as folhas das palmeiras, e é costume comer um ensopado de carneiro ou cordeiro com uma espécie de panqueca e o pão azedo. São costumes da Etiópia. E na China, né? Olha ali o chinesinho, uma gracinha, né? Pois é. Então, na China, mesmo não sendo, né, reconhecida, né, todas as religiões reconhecidas pelo governo, mas a China, ela abriga diversas religiões, inclusive a católica, evangélica, né, ortodoxa. E para os chineses cristãos, então, assim como nós, eles celebram a Páscoa. Mas, nos últimos anos, né, para grande parte da população, tem cedido ao apelo comercial. Então, os supermercados, eles têm sido invadidos pelos ovos de chocolate. E, mesmo que a população não seja cristã, grande parte dela, eles são budistas, shintoístas, mas eles aderiram ao consumo dos ovos de chocolate, né? E as crianças pedem os ovos de chocolate e tudo mais, né? Então, muitos chineses não cristãos, eles nem conheciam a data, eles nem conheciam a festa da Páscoa, mas quando começaram a ter muitos estrangeiros na China, nos últimos anos, então veio a prática, né, a celebração da Páscoa, e junto com isso veio esse apelo comercial. Então hoje os chineses consomem os ovos de Páscoa também nessa data. Agora, na mesma data, para os chineses, existe essa festa Qingming, né, que é uma festa onde as pessoas visitam os túmulos e deixam doces e comidas, né, quer dizer, oferendas ali para os seus ancestrais, que ocorre na mesma data da Páscoa. Tá? Aí a gente tem ali o chinesinho que já pintando, então, os ovinhos e tal, para vocês verem como eles têm assumido, né, incorporado esse costume. Certo, irmãos? Bom, mas a pergunta hoje, né? E os ovos de Páscoa? O que vocês acham? É cristão? Tem alguma coisa a ver isso com o que nós estudamos, tá, o sentido da nossa Páscoa? Muita gente está falando não. Você já comeu um ovo de Páscoa? Já? Eu já. Você já comeu? Todo brasileiro já comeu um ovo de Páscoa, né? O ovo da Páscoa veio do coelhinho. O que tem a ver o ovo de Páscoa, o coelhinho e a Páscoa? O ovo de chocolate, o coelhinho e a Páscoa. O que tem a ver, gente? A galinha bota o ovo. O coelhinho não bota ovo, né? Apesar de ter gente que até acredita nisso, né? Sabe, irmãos, nós precisamos entender algumas coisas, qual é a origem disso, né? Por que aqui no Brasil se incorporou esse costume, né? E o que isso tem a ver com a gente? Se nós devemos ou não aceitar esse costume, não é verdade? Que nós precisamos pensar, entender, conhecer sobre o assunto, porque nós somos cristãos. E a gente quer que a nossa vida esteja firmada, baseada na palavra de Deus, não é verdade? Né? Todo mundo, a maioria, não vou dizer todo mundo, mas a maioria das pessoas gostam de chocolate.
não é? Certo? Mas não é todo mundo, mas muita gente gosta de chocolate. E quando você vê um ovo de chocolate grande, dá um apelo, né? É um apelo muito grande. Recheado com bombons, né? Então, fica melhor ainda. Mas eu preparei o primeiro vídeo porque é uma pessoa, esse vídeo, ele não se declara cristão. Deixa eu esclarecer isso para vocês. Né? Ele não se declara cristão, nem evangélico ou católico, ele não faz essa declaração, mas ele trouxe uma posição que eu entendi assim como equilibrada. Quer dizer, não é tendenciosa para que a gente pudesse falar, é uma coisa do capeta, não, é a coisa de Deus, não traz assim, que a gente podia considerar como algo tendencioso, né? Não, ele traz a explicação de uma forma que eu achei bacana, tá? Então vamos ver, para que vocês entendam, depois a gente conversa um pouquinho sobre isso. Todo ano você come ovo de chocolate e espera o coelhinho da Páscoa chegar. Mas você já parou para pensar qual é a relação desses símbolos com a Páscoa? E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, esse é o Canal Zero e o vídeo de hoje é pra gente falar sobre dois símbolos da Páscoa e as suas origens. Os símbolos que a gente vai ver são o ovo e o coelho. Se a Páscoa é o renascimento de Cristo para os cristãos, de onde que vieram esses elementos? Não vale dar a resposta padrão de que eles são símbolos da fertilidade. Especialmente porque qual que é a relação da fertilidade com a ressurreição? Bom, e antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e não perde mais nada que vem por aí. Tem vídeo todo dia no mês de abril. E se você se inscreve, fica mais fácil de você não perder. Se você gostar desse vídeo no final, deixa o seu like para saber que você curtiu e comenta aí. Você conhece as origens? Você concorda com essas definições que eu trouxe para você? Vamos bater um papo, beleza? Bora pro tema? A primeira coisa que a gente precisa saber sobre a Páscoa é que ela não é comemorada só pelos cristãos e pelos judeus. O povo pagão também celebrava e parte da celebração deles foi incorporada às religiões. Então isso que a gente conhece como a Páscoa de hoje é um mix de coisas. O significado do coelho entre os povos antigos era o de esperança e de renovação da vida. Isso no hemisfério norte, ou no lado de cima do planeta. Esse significado foi associado ao coelho porque depois do inverno ele era um dos primeiros animais que colocava a carinha para fora, logo depois que a neve acabava. E o começo da primavera é uma espécie de ressurreição. É quando as flores e todas as coisas voltam a nascer. E sendo uma das primeiras coisas a aparecer, nada mais justo do que ele levar essa fama. Fora isso, para os europeus antigos, o coelho também era símbolo de uma deusa pagã, a Iostre, que era a deusa da fertilidade, do amor e da ressurreição. Isso nas mitologias anglo-saxã, nórdica e germânica. Existe até uma lenda que conta que a deusa Iostre salvou um pássaro da morte e transformou ele num coelho. E aí, em forma de agradecimento, esse pássaro, que agora era um coelho, pintou seus ovos e deu de presente para Iostre. E para compartilhar esse ato, a deusa deu os ovos para as crianças. E assim, coelho e ovo viraram símbolos da Páscoa. Entre os judeus, a Páscoa celebra o êxodo do Egito para encontrar Israel, que é a terra prometida. E o ovo simboliza o povo, que mesmo sofrendo com o cozimento, ele não perde a sua forma, ele solidifica, mantém a sua unidade e a identidade. Já entre os católicos, a Páscoa relembra a ressurreição de Cristo. E o símbolo do ovo e do coelho foram a assimilação da cultura pagã. O significado deles é vida. O ovo por ser nova vida e o coelho pela multiplicação da vida. É importante a gente não confundir as Páscoas e as origens dos nomes. O nome em português, Páscoa, vem da origem hebraica Pesach, que é passagem. Os nomes em inglês, Easter, em alemão, Ostern, têm relação com a deusa pagã, apesar do costume ter relação com a celebração cristã. Nas Américas, o coelho e o ovo só viraram símbolo da Páscoa a partir do final do século XVII, quando os europeus vieram para cá e trouxeram isso pra gente. Como a celebração da deusa Iostre acontecia muito próximo com o calendário cristão da ressurreição de Cristo, a religião acabou associando o coelho e a colheita de ovos ao evento. Inicialmente eram ovos de galinha pintados, depois eles ganharam ninhos, depois eles ganharam cestas, até que eles chegaram nessa versão de chocolate que a gente conhece hoje. A relação do coelho com o ovo também tem várias explicações, além da deusa, claro. E uma lenda que se conta também é que uma mulher muito pobre pintou alguns ovos de galinha para dar para os filhos dela e escondeu dentro de um ninho. E aí quando as crianças encontraram, tinha um coelho passando e ele bateu nos ovos e espalhou todos eles nesse
nesse ninho, que fez eles acreditarem que o coelho é que tinha trazido os ovos. Fofinho, vai. Agora eu quero saber de você. O que você achou dessas histórias de Páscoa? Você curtiu? Você já conhecia essas origens? Você concorda com elas? Compartilha comigo as suas versões também. Eu sei que ele falou muito rápido, né? Depois vocês podem ver de novo, tá? Mas eu achei interessante a maneira como ele colocou, né, irmãos? Porque às vezes a gente fica como é que eu posso dizer? A gente fala assim, não, eu sou muito firmado na Bíblia e tal, e sem você perceber, você incorporou alguns costumes, né, que não são de origem cristã. E nós, como brasileiros, também temos isso, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido, mas ao mesmo tempo em que ocorria, na mesma data em que ocorria a Páscoa judia, né, do povo judeu, o povo de Israel, que foi estabelecido como o 14º dia do mês de Nissan, quer dizer, o primeiro mês do calendário judaico, ou Abib, né? O 14º dia é a Páscoa, certo? Nós já vimos isso. Aí, isso era definido quando? Quando virava para a lua nova, vocês já lembram disso, que a pastora Carla explicou, né? Bom, então, aí se começava o ano e eles contavam, então, na primeira lua nova, era a Páscoa do judeu. Que eles continuam seguindo a mesma data. Para nós, como cristãos, a nossa Páscoa muitas vezes não coincide com a Páscoa judaica. Por quê? Porque o nosso não é quando vira a lua nova, né? Quer dizer, o 14º dia, mas é no próximo domingo daquela lua nova. Vocês estão entendendo o que estou falando, irmãos? Sim? Então, tem uma distância, uma diferença. Alguns anos coincide, quando vira a lua nova com o domingo, aí coincide o calendário cristão e o calendário judaico. A gente celebra a Páscoa, não é? Mas isso acontecia na mesma época em que virava a estação, entrava na estação da primavera, no hemisfério norte. E quando esses povos antigos pagãos, eles celebravam a festa para essa deusa, Óster. Entenderam? E aí, o que aconteceu? Então, quando Constantino, lá pelo ano 250 depois de Cristo, ele supostamente se converteu ao cristianismo, certo? Né? E então ele impôs que o Império Romano se tornasse um império cristão. Na verdade, vários costumes, né, pagãos que eram praticados ali pelos romanos, que eram, portanto, praticados pelo povo ali do hemisfério norte, inclusive a essa deusa, celebração a essa deusa, foram incorporados ao cristianismo, né? Pelo cristianismo romano. Então, nada mais confortável do que, então, se acontecia uma festa cristã, que era a Páscoa, celebrada pela igreja, na mesma época da celebração a essa deusa, então eles incorporaram e deram uma roupagem cristã a esses símbolos, que eram os símbolos daquela deusa, que era do coelho e o ovo. Aí, como o povo gosta, né, de folclore, criaram uma série de historinhas bonitinhas e etc. para atender as crianças. Entenderam? Os judeus, se você for pesquisar e for olhar, a ceia que eles fazem na Páscoa hoje tem o ovo cozido, né?
E ele falou a respeito do ovo cozido, do símbolo do ovo cozido, né? O ovo cozido mantém a sua forma, a sua integridade, tal, né? Mas não tem nada a ver o ovo cozido lá da ceia do judeu com os ovos de chocolate para a gente. Entenderam? E como que o ovo de galinha chegou a ser um ovo de chocolate para a gente? Que é bem diferente, né? Tá certo? O que aconteceu? Só mais um pouquinho de história e aí a gente já vou parar, tá, irmãos? O que aconteceu? O povo francês, né? Lá na época do Luís, qual Luís? 13, 15, não sei que Luís que era. Esqueci, me confundi. Foi um rei que descobriu o chocolate, né? Ele começou a usar chocolate. E se o rei usa o chocolate, toda a nobreza usava o chocolate, que era uma iguaria, né? Acreditavam que o chocolate fazia muito bem para a saúde, rejuvenescia, etc. Né? E aí, se o rei usa chocolate, toda a nobreza também segue, também usa, e finalmente isso caiu para a população. Então, o que aconteceu? Eles começaram a preencher aqueles ovinhos de galinha, que eles furavam o ovinho em cima e embaixo, tiravam a clara e a gema, porque pintavam os ovos, né? E depois, se o rei gosta de chocolate, então vamos encher o ovinho de chocolate. Por que não? Né? Então, encheram os ovinhos de chocolate e aí eles começavam a se presentear. Vocês percebem como tudo isso começou a ter esse sincretismo, essa mistura? E aí, logo depois, como o ser humano é muito criativo, conseguiram fazer um ovo só de chocolate. Aboliram a casca do ovo, né? E virou um ovo só de chocolate. Então, a pergunta é, o que isso tem a ver com a gente, como cristãos? Então, eu coloquei aqui algumas perguntas para a gente pensar, irmãos, né? Por exemplo, baseado em 1 Coríntios 11, do versículo 23 até o 34, que foi esse que nós lemos aqui hoje, né? Esse texto. Como deve ser a nossa celebração? Como deve ser? Nossa celebração como igreja. Como deve ser? Nós devemos celebrar a Páscoa? Sim, 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 pastor, sim. Apesar de não estar explicitamente lá no Novo Testamento, mas historicamente a igreja celebra a Páscoa, certo? O domingo de Páscoa. Por ser, nós consideramos o domingo de Páscoa, como já vimos, que é o dia da ressurreição do Senhor Jesus. Amém? Então nós devemos celebrar. Mas de que maneira? De que maneira? Isso, o pão simbolizando o corpo. Isso, seguindo o padrão lá de 1 Coríntios, capítulo 11, que foi o que o Senhor Jesus deixou, isso mesmo, irmã. Né? Tá certo, irmãos? Então, não existe nenhum problema quando nós, na Páscoa, realizamos a ceia do Senhor na igreja. Tudo bem, irmãos? Certo? Nós estamos sendo bíblicos aqui, certo? Apesar de que a ceia do Senhor não é só no dia de Páscoa. Nós fazemos isso seguindo o exemplo do Senhor Jesus, né? Como memorial. Mas, bom, como eu escrevi aqui, Jesus na ceia a estabeleceu como memorial até que ele volte. Jesus ordenou especificamente de celebrar a Páscoa? Especificamente, no domingo de Páscoa, vocês vão celebrar a Páscoa. Ele falou isso? Ele mandou que nós celebrássemos a ceia, né? Não especificamente a Páscoa. Tá certo, irmãos? Vocês estão entendendo a diferença? Né? A igreja, historicamente, celebra a Páscoa. Por quê? Porque a igreja veio da origem de um povo
judeu que celebrava a Páscoa, e a igreja incorporou, né, a data da ressurreição, sim, para o povo judeu. E a igreja, para os cristãos também. A igreja, portanto, deslocou a Páscoa, o dia da Páscoa, para o domingo. E nós chamamos como domingo de Páscoa. Tem uma diferença aí de datas. Certo? Mas a igreja celebra, então, o domingo de Páscoa como o dia da ressurreição do Senhor. Mesmo que o Senhor Jesus não tenha ordenado isso, que seja. Assim como a gente também celebra o Natal. Né? Mas uma data historicamente aceita. Vocês estão entendendo, irmãos? Não está na Bíblia, celebre o dia do Natal. Não é? Mas a igreja celebra como uma data cristã. A Páscoa cristã também não está. Celebrem a Páscoa, mas a igreja celebra. Tudo bem? Estão entendendo? Né? E o que fazer na Páscoa? Como nós devemos celebrá-la? Vamos, igreja. Pastor. O que fazer na Páscoa? A Páscoa acaba sendo um memorial, né? Um memorial nosso. Sim. Mas como que nós vamos celebrar? Hein, irmãos? A gente vai matar um cordeiro, assar o cordeiro. O que nós vamos fazer? Só o pão, o vinho? Você vai fazer um jejum? Ficar sem comer carne? Marcinho. Né? Desde o carnaval até o domingo de Páscoa. E aí? Aí você aproveita também, não toma leite, não come queijo, não come... Queijo para mineiro é um problema, né? Não pode comer nada derivado de queijo. Então você vai ficar a quaresma inteira sem comer pão de queijo. Hein, mineiros? Sem tomar leite e sem comer ovos. Como que nós vamos celebrar a Páscoa? Vamos, igreja. Quem é o Cordeiro? Jesus é o Cordeiro. Que foi morto. Não é? Tá certo? Então, eu não vejo sentido de nós matarmos um outro cordeiro na Páscoa e assarmos esse cordeiro. E comermos esse cordeiro. Eu não sei o que vocês acham. Mas eu não vejo sentido nós fazermos isso como igreja se nós cremos que o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus. Amém? Amém. Amém. Certo? Mas eu acho que o que faz mais sentido para nós, como igreja do Senhor, no domingo, no domingo de Páscoa, celebrarmos uma ceia, ressaltando o que o Senhor Jesus ressaltou na ceia dele. O pão e o vinho. Suco de uva. Suco de uva, né? Certo? Por isso, no domingo de Páscoa, nós fazemos uma celebração. O que nós estamos celebrando no domingo de Páscoa? Ressurreição de Jesus. Bem, amém? Né? E quando nós celebramos a ceia do Senhor nesse domingo de Páscoa, o que nós estamos fazendo, irmãos? Nós estamos dizendo, como igreja, Senhor, nós somos o teu corpo. Como o Senhor disse na tua palavra, não é? Nós estamos em unidade com o Senhor. Quando nós tomamos o suco de uva, o que nós estamos falando? Senhor, nós aceitamos o teu sacrifício, né? Nós bebemos, entre aspas, né, o símbolo ali do teu sangue. Nós aceitamos o teu sacrifício. Tá certo, irmãos? Por isso que no domingo de Páscoa, a igreja celebra a ceia.
Nós estamos celebrando a ressurreição do Senhor e a nossa unidade com Ele. Amém? Agora, e os ovos? E os ovos de Páscoa? E os ovos de Páscoa? E agora? Como lidar, como eu coloquei ali a pergunta, ó, como lidar com a mídia, com o apelo comercial e com as crianças? Tem um lá em casa que já pediu que quer um ovo com brinquedo. E aí, irmãos? Não é? Porque nessa época, nas escolas, eles vão falar da Páscoa com o coelhinho, não é? Tem escola que pinta as patinhas dos coelhinhos, as crianças têm que procurar o ovo dentro da escola, e eles sempre saem, no fim daquele dia, com um ovinho de chocolate. Ganham, né, na escola. E aí, irmãos, como é que a gente vai fazer com as nossas crianças e com a gente mesmo, né? O que nós fazemos com os ovos? Come, né? O mais fácil é comer, né? Segundo nosso irmão Tião aqui, o mais fácil é comer. Né? É verdade, o mais fácil é comer. Mas o que nós precisamos, em primeiro lugar, irmãos, prestem atenção agora aqui, a gente está brincando, porque é lógico que é gostoso o ovo de chocolate, né? Porque chocolate é gostoso, né? Mas nós precisamos ensinar as nossas crianças, nos posicionarmos, ensinarmos as nossas crianças, né? Se a gente for pensar, existem muitas coisas que nós, como cristãos brasileiros, fazemos e praticamos que não são de origem bíblica ou relacionado com a fé cristã. Mas nós fazemos porque nós somos brasileiros e porque nós temos vários costumes. Vocês entendem isso? Não porque tem uma origem cristã, mas nós fazemos. Acontece que os ovos de Páscoa estão na nossa cultura. Mas nós, como cristãos, precisamos ensinar a origem dessas coisas para os nossos filhos. Vocês entendem? A gente não pode dizer que ovo de Páscoa é Páscoa, né? O ovo de chocolate é Páscoa, melhor dizendo. A gente não pode dizer que Páscoa, então, é a renovação, e a renovação está relacionada com o ovo. Ressurreição está relacionada com o ovo. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Que o coelhinho está relacionado com ressurreição. Não, nós não podemos fazer isso, porque isso não é a verdade. Jesus Cristo está relacionado com ressurreição, com a nova vida. A morte e a ressurreição dele que ocorreram na época da Páscoa. Certo? Mas eu acho que é muito farisaísmo da nossa parte se nós começarmos agora assim: não vou deixar meu filho comer o ovo de Páscoa. Agora esse ano não vai ter mais ovo de chocolate na minha casa. Não, isso não entra mais na minha casa. Quando em outras épocas do ano nós praticamos coisas que são muito relacionadas à nossa cultura. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é? Quando nós, aqui não, na nossa igreja não, mas, por exemplo, nós sabemos de muitas igrejas evangélicas que fazem festas caipiras na época, lá, mês de junho, ou mês de julho, que são festas juninas, que são festas de origem católicas. Mas muitos evangélicos fazem a festa caipira,
ou country, ou sei lá como quiser chamar. Na mesma época do que o católico faz a festa junina dedicada a algum santo. E todo mundo gosta de comer canjica, crentão. Não é? O que mais que come nessas festas? Pé de moleque, pamonha, tem a pescaria, tem o bingo. Opa, não, bingo não. Suco de uva quente, né? Não é o vinho quente, é o suco de uva quente. Vocês estão vendo, irmãos? E eu estou falando, vocês estão dando risada, porque todo mundo gosta disso. Por quê? Porque está incorporado na nossa cultura. Não é verdade? Amém? Então, eu quis mostrar para vocês que nós, como cristãos, aceitamos muitas coisas que são culturais, ou vindas desse sincretismo, né, sem mesmo nós percebermos. Mas olha, então, qual é a conclusão da aula de hoje? A conclusão, eu prefiro ir, o que está escrito lá em Coríntios, que a sua consciência vai te governar. Né? Tem pessoas que fazem separação entre dias e dias. Tem pessoas que fazem separação entre comidas. E nós não podemos julgar essas pessoas. Se aquele pensa que está pecando, se ele come determinado alimento, não vou ser eu que vou ir lá e acusar e fazer aquele irmãozinho pecar. Ou se aquela pessoa separa determinado dia, não vou ser eu que vou lá e vou fazer aquele irmãozinho pecar. Eu respeito aquela pessoa. Mas, antes de tudo, principalmente para as nossas crianças, nós precisamos ensiná-las exatamente o significado de cada coisa. Porque para elas não sabem. Nós agora sabemos. E nós precisamos instruir. Amém? Tá certo, irmãos? Mas eu deixo para a consciência de cada um. Né? Mas que vocês tenham a consciência e saibam qual é a origem de cada uma dessas coisas. Amém? Tá bom? Muito bem. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo estudo de hoje. E eu peço, Senhor, como a tua palavra diz, que quem precisa peça sabedoria. Eu peço, meu Deus, a tua sabedoria para nós, para que, Senhor, nós saibamos discernir todas as coisas. E também, meu Deus, nós saibamos como ensinar as nossas crianças. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a entender e a transmitir, Senhor, o verdadeiro significado das festas, o verdadeiro significado da Páscoa, que é o que nós estamos estudando, dentro dos nossos lares, Senhor. Senhor, que nós não caiamos nesse apelo comercial, né, no que a mídia nos impõe, Senhor, mas que nós saibamos, Deus, como discernir e como tratar todas as coisas, Deus. Eu peço esta sabedoria para a tua igreja, Senhor. Que nós não sejamos nécios, ignorantes, mas que nós estejamos com os nossos corações, em primeiro lugar, voltados para ti, Senhor. Tementes ao Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada irmão que se dispôs nesta manhã a vir aqui. E eu peço que esta sabedoria seja derramada nos seus corações, que o Senhor esteja abençoando e protegendo cada vida, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos.